Estamos iniciando o estudo do encontro 63, dia 22 de julho de 2018. Você determinou um tempo? Não, dá tempo? Vai tudo? Vai Não, tudo não dá. Eu vou dar uma parte, vou fazer a parte mais técnica hoje, que é mais falado, e a outra, depois a gente vai entrar em outras partes de os 7 corpos, tem uma série de coisas, mas precisa saber da onde veio, porque o tema é os planos de manifestação do ser espiritual. Então, nós vimos através de algumas pessoas, o Robson Pinheiro e outros autores. Esse daqui é o Von Mata, tá? Porque tive a honra de participar de algumas coisas, inclusive enquanto o Von Mata estava vivo, que é o WW da Mata e Silva. Então, como introdução, assim, nós vamos colocar uma frase básica, tá? Explorar o universo é como penetrar num imenso sistema de cavernas, dispondo apenas de velas para iluminar o caminho. Por um acaso, estamos no tema de cavernas e iluminar os caminhos, né? Quanto mais profundamente o explorador se aventura em suas câmeras e na sua ramificação infinita dos túneis, tanto mais percebe a escuridão que envolve e a minúscula aura de luz. Então, vamos começar a ver como que a gente vai falar sobre a formação do universo, as suas origens, as leis que o regem, e nisso onde encaixa-se a Umbanda, tá? Tal como é uma coisa bem difícil de fazer, bem teórica, inclusive tem as leis de física no meio, tá? Mas nós vou tentar fazer de uma maneira um pouquinho mais sucinta. E a pergunta básica, como o Evangelho falou hoje, é qual foi o princípio de tudo e de onde viemos e para onde vamos, tá? E qual a relação do universo? Muitas das nossas respostas às vezes são bem simples, estão sempre perto da gente. Prova disso é que às vezes as coisas ocorrem à nossa volta e repete cotidianamente, como o nascer e morrer do sol, as 4 fases da lua, e muitas vezes nem notamos nós que se achamos seres racionais. O que queremos dizer é que a vida geralmente se explica por si só, e a natureza cósmica simplesmente é o resultado dessa razão de ser. Assim sendo, cabe ao homem procurar todas as coisas que processam em sua volta, e as coisas nada mais são do que a própria exteriorização da nossa razão de ser. Alguém disse um dia, a vida está escrita nas estrelas, tá? E que a nossa infelicidade, que nem sempre damos muita coisa, damos tanto valor, acontece de coisas importantes bem acima da nossa cabeça. É legal também que essas linhas que eu comecei, são gratificantes na elaboração de um discurso que é filosofado por nós, por motivos que agora não... Eu vou falar disso bem mais tarde, tá? Sobre a parte de micro e macrocosmos. Ok, então agora vamos começar a falar de reino virginal. Reino virginal é a hierarquia divina ou centro da consciência única. É a origem do ser espiritual que está em todos nós. E eles começam com os 7 orixás supervisores. Esses 7 supervisores, eles dão vozes a 7 senhores do verbo, que dão 7 vezes 7, que são 49. E os idealizadores do arquétipo. Quem são eles? Que é o 49 vezes... tudo é exponencial. 7, né?
É, Mas sete. cada Cada segundo sete verbo devolvido. tem... Porque mais para frente eu vou dar essa ramificação, vocês vão entender essa conta, tá? Então, os mediadores do verbo e da idealização são eles que vão começar a colocar os esquemas da construção do universo em prova, começar a ficar mais palpável. Em terceiro plano, tem os dinamizadores da corrente fisiopsíquicas, que são as linhas de força. Tudo isso conta que é absurda, tá? Mas depois, mais para frente, dá para entender. É sempre 7 por 7, ainda É continua. tudo exponencial. É tudo Daqui 7 um pouco que vão você... dar as 7, Isso. é uma árvore a partir de 7, né? Uma árvore Porque aqui mais para frente vocês vão entender por que é isso daí, por que é o 7 a exponencial. Então, isso daí que eu mais ou menos falei agora é hierarquia e a numerologia dos espíritos no reino virginal. Isto é uma idealização, o universo ainda não existe, é só uma ideia disso. E eles são responsáveis por idealizar isso, tá? A mediação e a dinamização do reino material ou natural, eu não vou explicar agora, porque eu vou explicar quando falar do reino virginal daqui a pouquinho, tá? Mas o que é mais importante é a nossa visão sobre Deus, sobre Tupã, sobre Zambi, o nome que você queira dar, tá? Que é um conjunto que nós achamos que Deus não é, lógico, uma coisa. São consciências unas entre si, tá? E esse mapa, se você começar de cima para baixo, é legal, mas o negócio é começar de baixo para cima, para você entender como vem a pirâmide de baixo para cima, para chegar nessa consciência una que nós entendemos como Deus, tá? Os orixás supervisores foram os que transmitiram a idealização dessa consciência una e são transmissores da vontade divina, do arquétipo ou do mapinha ou do protótipo de como seria o universo, tá? E são, ela vem os tradutores da ideia de Deus. Deus com uma consciência, isso, eles fizeram. Os arquétipos são os desenhos, são. Como é que eu vou falar? O que o arquiteto faz, aquele desenho do projeto de como faz. Obrigada. Tá? E eles são dinamizadas pelas linhas de força, através desse sopro da idealização. Isto é, a permissão que foi feita para fazer a idealização com a alma divina, que nada mais é do que a vida latente existente por trás do micro e do macrocosmos. Tá? Eu falei que era meio complicadinho. É que, como nós estamos lá dentro, é um pouquinho mais fácil, tá? O reino virginal é hierarquia cósmica, são os orixás regentes. A primeiro plano, eles são os senhores da luz, do som e da cor. Eles é que montam os arquétipos, que a conta vai ficando muito grande, tá? Já estamos em milhões já, tá bom? Isso é o seguinte, tem uma idealização e os seus correspondentes para chegar na formação do universo. No segundo plano, os vigilantes do movimento e das 7 linhas de força. Pelo que eu estou entendendo, cada um desses planos, pelo menos o primeiro plano tem 3 níveis. Não, eles são formadores. São esses, aí você multiplica, que você multiplica, Então, que você... Mas são 3 níveis aqui. São 3 níveis, porque esses formam esse, que forma esse, para dar um total desse. Tá? Aqui já estamos mais de bi. Tá? Então, o planeta tem habitantes, mas fora dele tem muito mais. É isso que faz a formação da consciência una. Tá? Certo. No segundo plano, tem os vigilantes do movimento e das 7 linhas de força. No terceiro plano, tem os regentes das leis da consequência, que são o karma instituído. Essa hierarquia do reino virginal
em se tratando de cosmo material, que já faz como a formação, tem a função dos aspectos de primeiro plano, poder destacar o Senhor do som, da luz e da cor, porque algum precisava começar por algum motivo. Em seguida, os plasmadores é quem deu forma a essa luz, a esse cor e a esse som. E os organizadores do projeto em si, que viria a ser a via cósmica, tá? O segundo plano, que é aquele lá daquela conta, são os vigilantes dos movimentos, os operadores diligentes das 7 linhas de força. Então, você tem uma formação de um corpo, tá? Nesse corpo tem os 7 orixás, que eles têm as 7 linhas de força, que eles vão se subdividindo para a formação desse cosmo. Em terceiro plano, encontramos o regente e os administradores da lei das consequências, do karma instituído, ou seja, o karma decretado e estabelecido. Então, podemos dizer que a analogia do primeiro plano é quem ordena o que o segundo plano opera e executa, e o terceiro afere e fiscaliza. Difícil. Repete. Repete do primeiro. O primeiro plano ordena. Ordena, determina. O segundo opera ou executa. Depende da sua função. Depende daquele monte de número. E o terceiro afere e fiscaliza. Porque ele começa a ficar mais em contato com o reino natural. Porque a gente ainda está no reino virginal. Lá em cima ainda não tem. Nós estamos em formação da via cósmica ainda. Okay, nós temos uma especialização que tem os planejadores, os executores e o pessoal que vai ver se deu certo. Exatamente. Agora nós vamos começar a pôr em prática, né? Porque o universo é feito de matéria. Então existe um permanente estado de criação e expansão. Se todas as galáxias vêm se distanciando entre si, já vem ter o estado mais próximo, tá? É um tempo bem remoto, bem longínquo, que ainda não tem informação, só a idealização. Se você voltar no tempo, tenta visualizar um universo em expansão como se fosse um filme projetado de trás para frente. Então é mais fácil entender do final para o começo e de trás para frente. Então nós estamos agora no reino natural. Eu estou querendo voltar para vocês imaginarem como começou ali, tá? Se você inverter o movimento da galáxia se aproximando cada vez mais entre si, finalmente elas vão entrar em contato. Tá. Sim. Tá. E os materiais começam a se misturar. Então toda a matéria do universo se comprime numa única e densa massa. Legal? Tá. Isso é física, tá? Sob uma pressão e temperatura que passam trilhões de graus para começar, e o brilho deslumbrante das radiações desse universo denso, quente, ultrapassa qualquer descrição. Se a gente visualizar a matéria única, estava toda concentrada numa única massa que podemos chamar de átomo primitivo. Sem formação, sem qualidade, isso teria uma densidade, um peso indescritível. A partir desse raciocínio, em algum lugar do universo, onde sabemos, existem seres vibrando, sentindo a atração pela matéria, pela qual essa vontade teriam oportunidade de exteriorizar como meio de evolução, ou seja, nova via de manifestação. Então, eles usavam isso para pegar aquela idealização e começar a ficar concreta, plausível e na forma mais natural, para a formação do universo. Tá dando? Essa força constante de vibração, idealização de desejo, dessa matéria una, que ainda nós estamos lá naquele único lá, foi perturbada e se desequilibrou. O grande desequilíbrio, em certo ponto, sob os desígnios de uma consciência maior, em certo momento, ou seja, de Deus, dessa junta, dessa
dessas consciências fez com que a matéria única se arrebatasse em uma grande explosão. Explodiu, enviando sua matéria em todas as direções. Sugerimos a explosão de uma bomba de hidrogênio cósmica, como se fosse assim, tá? E o instante que marcou o nascimento do universo. Certo. Ficou tão densa essa massa, isso, a ideia ficou projetada numa fonte, só que essa força estava una e num lugar só, com uma densidade incrível. Só que chegou uma hora que ela não se aguentou, ela explodiu. Então nós fizemos o caminho, nós saímos de nós para assim, o caminho de Deus até chegar na matéria primitiva, e agora vamos fazer o caminho de volta. Explodiu e... Bom, agora ela explodiu. Agora nós vamos começar com a concretização disso. Certo. Tá bom? Mas essa explosão foi determinação ou foi como você disse aí, um acidente? Que acidente? Eu, Rita, não posso falar. Sinceramente, eu não sei. Pelos estudos que andamos fazendo, a força de idealização dessa partícula foi tão imensa, que ela, por si só, ela se desequilibrou, não aguentou. Mas assim, houve uma determinação dos Isso, superiores sim, ou sempre. ela estourou sozinha? Não, sempre teve uma idealização. Nada é feito por acaso. Tá? Ela não se romperia se essa consciência una não quisesse. É isso? Tudo bem. Não, era isso a pergunta? Tá. A matéria também evolui, né? Como está sempre em formação. Prova disso é que o fato de antes dessa matéria ser indiferenciada, sem forma e desqualificada, nós vimos acima, ela se explodiu e ficou. Mas como deu a transformação da matéria diferenciada para a matéria qualificada e sob uma forma. Vamos entender como é que a matéria é formada para entender como é que tem o seu princípio. O princípio básico de toda a matéria, espécie, é o átomo. Tá. Então vamos começar lá no átomo. Segundo Dalton, o átomo é a menor porção de matéria que conserva indivisível e indestrutível. Não. Segundo Dalton. Mas daqui para frente nós já vamos falar que não é, tá? Deixa eu ver. Todos os átomos devem ter a forma esférica, massa constante e agregados que se constituem várias espécies de matéria. Por exemplo, o átomo do ferro ou de outras coisas. Mas essa teoria do átomo bolinha, né, porque era tudo de bolinha, por Dalton já foi superada vários séculos. O que eu quero falar é assim, tudo se transforma, tudo vai. Então a teoria, ele fez uma teoria que já foi logo rebatida, a próxima já foi rebatida, que hoje vai ser rebatida e vai ser rebatida a vida inteira, tá? É só para falar da forma. Não existe o indivisível. Não. E outra coisa, se tem um núcleo, o núcleo também é formativo e vai indo, tudo tem as suas partes, né? Então, foi superado, atualmente sabe que o átomo é constituído de parte central do núcleo, parte a camada da eletrosfera, sendo indivisível, que também já foi provado que já mudou. E na eletrosfera que se encontram os elétrons. O núcleo tem duas subpartes, atômicas, os prótons e os nêutrons. São subpartículas que conferem a massa do átomo, já que a massa do elétron é tão mínima e tão desprezível que hoje já tem a máquina que já marca essa velocidade. Os prótons são partículas de cargas positivas, o nêutron são destituídos de cargas, e os elétrons são a carga negativa. Essas três partículas são chamadas de fundamentais. Então, qualquer matéria é formada dessas três partes. Assim sendo, o átomo encontra em equilíbrio, ou seja, ele encontra o estado fundamental livre de influência de fatores externos,
quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de elétrons. Com isso, podemos concluir que o átomo está em estado fundamental. Esse átomo se encontra eletricamente neutro. Tá? Tá bom? Certo. Tá. Tem um desenho que tem a teoria, como é atualmente e tal, de toda essa evolução dos átomos, tá? Como ele se formou, as partes de elétrons e prótons, como eles vão, como eles voltam, tá? Hoje já sabe que até alguns até se chocam, tá? Fazendo uma associação da matéria do estado original até a explosão, também se encontrava eletricamente neutra, porque é aí que deu-se o desequilíbrio para a formação do positivo e do negativo. Sabemos que a explosão do universo ocorreu devido a uma deposição de carga elétrica oriunda da idealização dos seres. É a sua resposta. Que viu nessa matéria uma nova fonte de expressão das suas vontades intrínsecas. Isto é, tudo que estava ali naquela idealização se formou naquela concentração de pensamentos e ideias. Assim se supõe que uma nova carga de energia atuou nessa matéria e retirando do seu estado fundamental, isto é, desequilibrando energeticamente a matéria, porque tudo hoje tem sua evolução faz-se através do seu desequilíbrio, tá? Dessa forma, a hierarquia divina, vendo o caos que se processava na matéria, e organizava através da explosão e formação das leis que começam a reger a matéria, agora enquanto reino natural. É essa formação do reino natural, essa explosão. Primeiro se idealizou, se colocou quem era responsável por todas as partes, se fez a informação da ideia, essa ideia se desequilibrou por um motivo que não se sabe, não sei, assim, acho que é pela consciência una, houve essa explosão ela foi cada vez mais se aproximando pela parte de átomos, elétrons, a parte de eletricidade, formando o que a gente chama hoje de reino natural, tá? Com a explosão da matéria, essa era una, tá? Então tinha um universo, só que era um caos, todo perdido. Se dividiu em minúscula partículas, tão citadas como átomo, como vimos. Também são divisíveis. Portanto, foi anexado a elas carga energética que provocou em alguma a quebra de seu estado fundamental, onde se encontravam os nêutrons. Para que as coisas ficassem mais claras, eu vou tentar mudar um pouquinho aqui, tá? Em um átomo eletricamente carregado, o número de elétrons existentes na eletrosfera é maior ou menor ao número de prótons, tá? Sim. Existente. Positivo, né? Isso, exatamente. São os chamados íons. E a sua existência. O átomo carregado eletricamente é um íon. Íon, tá? Tais os átomos são chamados de íon e a sua existência deve ser exclusivamente a variação do número de elétrons e nunca a variação do número de prótons. Não, nunca não é. Não mexe, tá? Sim. Tudo bem? Quando o número de elétrons diminui, isto é, o átomo cede elétrons, tá? O íon resulta de uma carga elétrica positiva, pois prevalece o número de prótons, tá? Perde um, ganha-se outro. Neste caso, o íon recebe o nome de cátion. Cátion. Portanto, o cátion é um íon positivamente carregado. Quando o número de elétrons aumenta, isto é, o átomo ganha elétron, o íon torna-se negativamente carregado e se chama ânion, tá? O fato do átomo ceder e ganhar elétron e se tornar cátion e ânion, respectivamente, resulta na possibilidade da não formação de moléculas simples compostas, tá?
ele se joga. E nessa relação primária, a constituição do cosmo material. Portanto, é este processo que diferencia o que ocorre numa explosão. A explosão libera partículas no momento do caos. Quando você tem o cosmo material, esses elétrons, todas essas partículas energizadas, elas começam a se unir. Tudo bem? Sabemos que não cabe uma lista, não vou fazer lista de químicos aqui da explosão, tá bom? Mas vamos tentar mostrar brevemente os elementos químicos mais importantes da evolução do cosmo material, tá bom? Por exemplo, o hidrogênio é o elemento químico mais predominante no cosmo, sendo 90% átomos do universo que são constituídos desse. Tá bom? Na crosta terrestre, a água do mar, numa tabela com os elementos mais abundantes do universo em porcentagem, né? A crosta terrestre e na água do mar, o corpo humano, nota-se a ordem dos elementos não são os mesmos das tabela periódica tal. Você tem uma outra composição. O hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, por exemplo, são pobremente representados na crosta terrestre. Na crosta terrestre, não no planeta, na crosta, tá? O fato do hidrogênio e oxigênio estar em primeiro lugar no corpo humano nos lembra a importância da água, que é H2O, para a edificação das grandes estruturas. O cloro, o sódio, o magnésio, o potássio aparecem nas últimas da tabela. E hoje em dia, inclusive, já tem outros elementos, né? Lembrando assim que a vida se desenvolveu inicialmente nos oceanos. A diferença entre duas tabelas são particularmente para o carbono e o nitrogênio, elementos privilegiados, juntamente com o hidrogênio, oxigênio, nas grandes constituições moleculares. O que eu estou querendo falar é que o princípio pode parecer meio confuso. É que a explosão dá origem a toda manifestação de reação, construções e cadeias moleculares, DNA, RNA, que controla o processo vital de todo o organismo. Tá? É complicado, não é fácil. É que isso precisa... Movimentação de elétrons, cátion e ânion que se juntaram, se separaram. Para quem assiste National Geographic todo dia, bem ser bom. Quem assiste? Então. Começamos com uma aula de química, né? Química, agora passamos para física, agora vamos mudar porque vamos terminar essa parte de estrutura da formação dos planetas, tá? Toda forma física existente no universo, no universo depende dessas formas vivas, desde as formas do conhecimento do planeta até aquelas das nossas mentes nem consegue imaginar que ainda existem. Só podemos reconstituir a odisseia do universo relacionando todas as evoluções químicas, nucleares e biológicas que fazem parte de uma entrelaçada rede de relações entre a origem com a explosão cósmica. O que a gente quer ressaltar é que a matéria torna-se complexa e atuante, tornando-se apta a realizar atividades específicas necessárias para que os seres possam atuar nas mais diferentes maneiras, atendendo assim à especificação kármica de cada um. Bom, para finalizar, o assunto é vasto, é atraente, o próprio universo está em expansão, por consequência, em transformação. Podemos perceber que a história do cosmos não é nada mais, nada menos do que a história da matéria que se desperta.
tá? Tá tudo bem? Tá ótimo. Tá bom. É que o começo, depois, é que precisa entender isso para entender outra coisa, tá? Que o reino virginal é a origem do ser espiritual. Isto é a origem de todos nós. Isso é um resumo bem resumido mesmo. Já foi. Bom, a noção do universo modificou-se no decorrer dos séculos em função da evolução do pensamento científico e fenômenos conhecidos. Na antiguidade, segundo os gregos, o universo era esférico e geométrico, e os astros eram a essência divina. Essa concepção que o universo era constituído de numerosas esferas, móveis em relação umas às outras. E com o auxílio da combinação complexa de movimentos circulares e uniforme, davam conta dos movimentos observados que predominou durante 18 séculos. Uma revolução de ideias operou-se com Copérnico, que o Sol, e não a Terra, era o centro da Via Láctea. No século XX, assistiu-se à construção dos grandes instrumentos, telescópio, espectros, observatório. Graças a isso, descobriu-se a existência de galáxias exteriores à nossa, assim até hoje, devido à extrema curiosidade humana, manifestada através do cientista, as técnicas de observação dos astros, a composição do universo e seus fenômenos. Em sua característica, se vem tornando menos misteriosa a cada dia que passa, mas mesmo assim se tem a convicção de que grande parte ainda é totalmente desconhecida e misteriosa para nós. Sabe-se que todos os corpos celestes estão em constante movimento, pois parece o universo está em crescimento como se fosse explodir. Verifica-se que as galáxias fogem com velocidade tanto maiores quanto mais distante está a Terra. Caso o processo de afastamento não fosse interminável, chegaria talvez a um ponto em que toda a matéria do cosmos se teria rarefeito, diluída num espaço cada vez maior. Tudo bem? Isso quer dizer que o caso dos corpos celestes não pararem de se afastarem um dos outros e ficarem, por exemplo, numa estrela a 1000 anos-luz do corpo celeste, mais próximo ao universo, acabaria se apagando. Com isso, chega-se à conclusão do universo é limitado. Feldman dizia a relação espaço esférico, então o universo é finito, mas sem fronteiras. Tudo bem? Como é que pode ser finito sem fronteira? Ele vai se expandindo cada vez mais. Isto é... Como é que eu vou explicar isso? Espera aí. Já está formado. O que está formado. Eles vão se expandindo. O que está formado já está formado. Esse é o limite. Agora, para evolução, explosão e limitação deles que não tem fronteiras, tá? É como lá o vulcão do Havaí. Ele criou algumas ilhas, tá? O espaço do vulcão é limitado. Agora, o que ele joga para fora e a formação que ele faz não é limitada. E não tem fronteiras isso. Ele pode criar 1000 ilhas, tá? Mas o vulcão está lá parado no lugar, ele que faz a formação das ilhas. Deu mais ou menos para entender? Tá? Bom, partindo do fato que o universo é limitado, então todos vocês gostariam de saber qual seria o limite dessa expansão. Isso pode ser explicado fundamentando a observação da análise da propagação de ondas de raio e de luz. Tá? À medida que uma fonte luminosa se afasta do observador, a sua frequência e seu comprimento de onda sofrem grandes variações.
grandes variações. Ou seja, quanto mais uma estrela se afasta, da Terra, sua frequência diminui e seu comprimento de onda aumenta. Nesse momento, explica o espectro. Tá bom? Então, na luz visível, os maiores comprimentos de onda adquirem a cor vermelha e os menores comprimentos de onda adquirem a cor violeta. Com isso, chega-se à conclusão que, à medida que o corpo celeste vai se afastando, o espectro do corpo celeste adquire um desvio para o vermelho, ou seja, sua frequência no espaço é menor e, consequentemente, o comprimento de onda é maior. Tá? É o vulcãozinho lá fazendo ilha. O espectro também, os espectros estelares têm uma gama completa de cores, que vão desde o violeta ao vermelho. Essas cores variam de corpo celeste para corpo celeste, devido à sua temperatura, que afeta o modo que ela absorve a luz e também a sua posição no cosmos. O espectro também revela quais elementos químicos existem em sua camada externa dos corpos celestes, a quantidade de massa, a velocidade de translação através da galáxia. Analisando o espectro através do comprimento de onda, a frequência de cor, chega-se à conclusão que o universo tem aproximadamente 500 bilhões de anos-luz. O universo vai continuar em expansão até um ponto que irá retroceder, pois se não parar sua evolução, ele irá se apagar. Estão falando que já está. Já está. É por causa, inclusive, o buraco negro está imenso, né? Por isso, em determinado ponto em que somente as forças maiores do astral podem saber o que o universo começará a retroceder até ficar como era no princípio, e o que nos parecerá, no fim, a realidade de um novo princípio. Quer dizer, tudo será destruído e refeito? Exato. Para voltar no princípio do jeito que é. Você tem uma pergunta filosófica interessante. Filosófica, vamos embora. Você tem uma ideia de que tudo vai ser destruído e refeito? Será que não já existiu um universo que já se destruiu e essa já é uma segunda, uma terceira, uma quarta versão? Sem dúvida disso. Isso daí não tem como ela está em evolução e transformação, isso pode acontecer a toda hora e a todo momento. Coisa. Não, veja bem. O Sol vai existir até um certo ponto. Sim. Ele está se gastando. E quem vai substituir o Sol? Não vai ter. Júpiter. Júpiter está sendo a formação, inclusive, de Júpiter. Aquele rapaz que morreu, como é que chama lá da cadeira? Da cadeira de roda. Isso, ele falou isso, que Júpiter está sendo preparado para tomar o lugar do Sol. Foi ele que falou. Não é hoje nem amanhã, né? Sim, vai ser eu outra sei, eu acho disposição completamente O diferente. sistema jupiteriano, não sei se o sistema jupiteriano abasteceria a Terra, mas eles têm, sei lá, umas 30 luas, descobriram mais uma infinidade de luas aí recentemente. Sim, mas veja bem, Júpiter está rodando em volta do Sol também. Sim. E a Terra está também rodando em volta do Sol. A Terra não pode participar desse novo Sol que seria Júpiter. Não tem condição. Vai ser destruída de qualquer jeito. Tem que ver as órbitas, mas tem chance de ser destruída. A maior probabilidade A própria destruição do Sol vai destruir a Terra, porque a Terra vai ser o Sol vai puxar. Uma das teorias, perto, né? Uma das teorias da destruição da Terra é essa, é o Sol puxando a Terra. Ele vai magnetizar, ele vai trazer tudo para ele. É uma das, tem outras da destruição da Terra, tem outras, mas uma delas é essa aí. É uma das teorias, né? Tá? Sim, teoria.
Quer dizer, por cálculo, eles já por sabem. cálculo, sim. Por cálculo já está provado. Quanto tempo vai demorar? Também já se sabe. São bilhões de anos ainda. Não, sim, não é hoje nem amanhã. Isso é uma consequência. Agora, que tem um monte de coisa todo o tempo inteiro, do mesmo jeito que daqui um pouco nós vamos... Daqui um pouco não, acho que talvez domingo que vem, talvez nós vamos falar do corpo físico, que o corpo físico é um microcosmo, porque ele tem tudo que o cosmo tem, tá? E como ele evolui e perde cabelo, perde célula, pele de escama e uma série de coisas, o universo tem esse processo, tá? E chega uma hora que o corpo físico, quando você desencarna, você perde o corpo físico. Aí vem essa teoria, tá? Que vai chegar uma hora que tudo vai ser atraído para o Sol, tá? E vai ter um outro Sol. Esse sistema, veja bem, se Júpiter também depende do Sol, eu não sei como é que ele vai sobreviver sem a sua luz. Sol. É por isso que eu acho que ele está sendo preparado. Essas outras luas que eles estão achando nele, parece que falou que a temperatura interna de Júpiter aumentou de um tempo para cá, aumentou absurdamente, a interna. Tá? Como ele vai viver sem a luz externa, aí eu já não sei. E como ele vai se alimentar, não sei. Composição. Não sei. Júpiter é gasoso. É. De hidrogênio. Não sei. Aí que tá. Tem também, mas acho que tem outras coisas aí. Então, lembra que eu falei no começo? Tem muita coisa que nossa vã filosofia não consegue entender. Hidrogênio para gerar energia é potente. Danadinho. Vai ter uma reação interna se for hidrogênio. As explosões internas e aquecer pelo menos as, 30 luas que eles têm. Não lembro qual é. Ele é gasoso, agora não sei que gases são, não lembro. Já falamos da química para a física, para a astronomia. Porque em tese nada, não dá para separar assim, e nós estamos falando de filosofia. Acho que tem uma das luas de Júpiter que se aproxima da Terra, do tipo da Terra. A mesma composição, mesma cor. Não sei se é uma lua de Júpiter ou se é de outro planeta, mas está bem perto da Terra. Bem perto mesmo. Bom, na mesma constituição. Se no começo a Terra era um planeta de expiação e foi promovido a regeneração, uma hora ele vai ter que mudar a sua capacidade e a sua função. E talvez quando ele terminar essa função de regeneração, ele vai para outro lugar, talvez essa lua de Júpiter, para ter a sua outra função. Ou outro planeta, né? Porque tem vários planetas. Vai ter. Não, estou falando da Terra porque a gente está aqui e ela vai sumir. Sim. Entendeu? Vai ter uma hora que a humanidade vai ter que tomar uma solução. Ou vai junto com a Terra ou vai para outro lugar. Alguma coisa vai ter que fazer, tá? Porque as galáxias estão se formando, estão achando outras galáxias, estão achando um monte de coisa. Planeta, tudo. Planeta diferente, planeta que não é planeta. Então, sabe, a coisa está mudando muito, né? Tudo bem aí? Bem. Então vamos lá. Eu vou dar esse assunto está um pouquinho pesado, eu vou só dar uma resumida, tá? Das galáxias. As galáxias, a formação da galáxia é de mais ou menos 100 bilhões de estrelas unidas gravitacionalmente. Muitas vezes associada a grandes quantidades de poeira e gás, que é né? De acordo com a sua forma, as galáxias podem ser classificadas de espirais, elípticas e regulares. De todas as mais comuns é a galáxia de forma espiral. A nossa. É a nossa. Eu vou
eu vou dar. Depois tem as definições, tudo, mas vamos tentar resumir um pouquinho mais, tá? A palavra fantástico é realmente muito, mas muito pobre para designar as dimensões do espaço interestelar. O número de corpos celestes que existe, as distâncias que os separam, é incalculável. E a nossa Terra, nosso sistema solar, não passa de meros pontinhos vagando no espaço. Quando se fala em universo, em medida por quilômetros, é praticamente incalculável. Então, os cientistas criaram a velocidade da luz e anos-luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. Um dia tem 86.400 segundos. Um ano tem um monte, um ano-luz é o número 3, 6, 9, 12. Fora o número que tem, são 12 zeros antes dele, tá? E a Via Láctea tem mais ou menos 100 anos-luz. Tá bom? Se a gente sair da Terra para percorrer a Via Láctea... Morre no meio do caminho. Não. Não. Precisaria de uma velocidade extremamente grande, além da velocidade da luz, mais que a velocidade da luz, e levaria anos para chegar ao extremo da galáxia. Não tem. É impossível, no momento, né? Para acessar esse No- não morrer no meio do no caminho, porque momento- o tempo vai passar e ó. Agora É não dá. impossível, mas Agora, vai acontecer. nós estamos com dificuldade de sair daqui para o Guarujá, Mas imagine. Vai acontecer. Nós estamos com dificuldade de pegar um avião e ir para ali, né? Porque teve Eu o tô rolo querendo dos ir pra aviões. Marte, né? Marte? Tá. Bom, a Via Láctea. Vai pouquinho. demorar 1 ou 2 anos para chegar lá, mas eles vão chegar. É. Mas estão indo mesmo. Então, eu sei, não, sim. Estou falando, vai lá. Espero que cheguem para dar uma devolutiva de tudo isso. A Via Láctea, o nome latino significa estrada leitosa, larga faixa clara, de contornos irregulares que atravessam todo o céu. A Via Láctea não representa, senão o perfil visto de dentro de um colossal aglomerado de estrelas, com a forma de disco espiral do qual o Sol é membro insignificante, tá? Elas são comparáveis. Elas povoam como se fosse elas que povoam o universo, tá bom? Muitas estrelas se reúnem em grupos ou aglomerados, tá? Tem planetas bilhões de vezes maior que a Terra. Nossa, isso nem... Bilhões. nem Fora, logicamente, do sistema solar, né? Em outro sistema. Na Via Láctea, outro sistema, planetas bem maiores que a Terra. Bom, o que é uma estrela? A estrela se forma a partir de grandes nuvens interestelares de gás e poeira. Quando a nuvem se contrai por sua força gravitacional, ela se aquece à sua região central, forma um prato de estrelas, tá? Esta se torna mais densa até que o núcleo atinge milhões de graus e ocorre a fusão. A estrela agora madura expulsa os gases remanescentes e passa a maior parte de sua vida na sequência principal. Quando acaba o hidrogênio no núcleo, a estrela esfria, incha até virar uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha, por exemplo, o Sol, tá? Nesse ponto, as estrelas de pouca massa começam a diminuir, tornando-se anãs brancas, que finalmente resfriam até virar cinzas escuras. Bom, as supergigantes passam por vários estágios, até que explodem, deixando grande buraco negro, que é ainda um grande enigma para os estudiosos, pois esse buraco negro absorve tudo que dele se aproxima. Qual a finalidade do buraco negro, ninguém sabe, mas como a lei universal nada se pede, tudo se transforma, provavelmente tudo é transformado nesse buraco negro para outros fins, né? Diz que passa para outra dimensão. Exato. Estão falando.
supersônico, né? Planeta. Planeta é um corpo que gravita em torno do Sol. São astros escuros, invisíveis, visíveis, graças à luz do Sol que nelas refletem. O nosso sistema solar é constituído de um Sol e, até agora, 9 planetas, sabendo-se que cálculos matemáticos da existência de mais 2, Vulcano e o planeta X. A ordem desses planetas segue pela distância do Sol e de Vulcano. Por hipótese, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O maior de todos é Júpiter, seguido de Saturno, com seus anéis, e o menor é Plutão. O Sol. O Sol possivelmente não é tão estável quanto se supõe. O Sol acredita, agora ele vibra e sofre mudanças em ciclo de longos prazos, tornando-se ora mais opaco, ora mais brilhante. Alguns até temem que esse comportamento possa ter um profundo impacto na Terra. A causa dessa inconstância é o magnetismo, que é o que mantém as distâncias. Tá bom? Se um puxão magnético é tão forte que o gás atraente ionizado ao seu redor não tem condições de expelir essa energia. A atividade das manchas negras geralmente flutuam em ciclo de 11 anos. O Sol é uma grande fonte de energia na energia e vida no nosso planeta. Sem ele, não haverá luz, alimentação e menos vida. Portanto, tudo no nosso universo segue a lei que regula a vida, a morte de todos os corpos universais, a mesma lei que governa todos nós, provando assim a existência das forças divinas. Tá bom? Eu acho que é melhor a gente dar uma paradinha aqui, porque a outra parte eu vou falar de hierarquia planetária, tá? Porque aí nós vamos falar mais dos seres espirituais, aí nós vamos começar a falar dos orixás ancestrais, aí vem toda aquela parte lá daquela primeiro número de 7, 49, etc., que agora No mundo virginal. ele estava lá no mundo virginal, agora nós já estamos no mundo natural, porque já se criou-se todo o universo, os planetas. Isso, já trouxemos para cá. Aí nós vamos falar, tá bom? Do 7. Eu acho que é melhor a gente dar uma paredinha para parar a parte de astronomia, física, química, filosofia. Vamos falar, agora começar a falar da Umbanda em si. Tudo bem? Bom, perguntas. E que mergulho. É mergulho. É mergulho, porque nós acreditamos que tudo isso vem de uma consciência una, desse Deus uno, que não é um ser, ou no nosso caso aqui, pensando bem assim, não é uma pessoa, tá? É uma força de consciências, tá? É só uma idealização. É isso que é bem difícil de acreditar, por isso que chama religião. Religião, a palavra religião quer dizer religar-se. Então nós já fomos ligados e agora nós vamos tentar voltar para religar-se de novo para essa consciência una. Por isso essa evolução e involução. Inclusive tem uma hora que fala por que houve a queda dos anjos, o que aconteceu. Isso daí na visão umbandística, tá? Tudo bem? Bom. Depois nós vamos falar de outras coisas, tá bom? Eita, obrigado. Para. E aí? Muito rico. É que tem que estudar muito, tem que saber muito, tá? Porque a criação e formação do cosmos universal, natural, depois vem o material, é uma sequência. E não é uma sequência simples nem pequena.
Pode falar. Não é uma sequência assim, fez e pronto, tá? É falar sobre o macrocosmo é um negócio assim infindável, tá? Por isso que tem astronomia, tudo que vem disso daí. A química e a física não explicaram um monte de coisas ainda. Tá? Na realidade, o ser humano ainda não tem noção do que é Não, o a universo. mínima noção. Não. Não dá para explicar. Não tem. Com o que a gente sabe, não dá para explicar o que é Não. o universo. Nós não Onde temos, vai, E é muito que maior. tamanho tem, se tem tamanho, se não tem. nós não temos nem Quanto capacidade mental de entender isso Esse daí. número que ela falou aí de 500 milhões de anos também foi em dúvida, eu acho que não, pode ser muito mais, pode ser muito menos. Sim, sim. É um número, É. tá? É um 500 número. bilhões de anos. Sim, mas é um número. É uma, Olha, é uma imagine- coisa muito maior que a gente. Isso, é 500 bilhões de anos, gente. Primeiro que nós não temos noção disso. Outra coisa, já pensou tudo que aconteceu nesse tempo para fazer essa formação? É assim, para pensar é muito louco. Não dá para ter, Não ter dá. noção. E, quer dizer, uma explicação assim que você fala, não, é isso. Plausível, não. Por enquanto. Nós achamos assim. Então, Pelo menos. tem essa explicação, uma diretriz, né? Pelo menos Você tem. pode acreditar. Isso, sim, acreditar ou não depende de cada um, né? É. Isso é outra coisa. Vive o som. Assim como a formação da Terra, Vê o que é. quanto tempo levou, o aparecimento da vida humana, quanto tempo levou, o homem é de quanto tempo, quando ele apareceu, quantos tempos tem o homem Terra, são números que a gente não sabe com certeza. Não. Se não me engano, o último fóssil mais antigo foi encontrado agora há pouco tempo, 30 milhões de anos. Agora o sarcófago, você ficou sabendo do sarcófago que acharam?